Lá em Coríntios 10, 1 Coríntios 10, o apóstolo Paulo ele cita uma série de textos da Bíblia que foram experiências do povo de Israel. E depois de ele contar essas experiências, ele diz assim: estas coisas lhe sobrevieram como exemplos e foram escritas para advertência nossa, de nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Ou seja, Paulo nos diz que o Antigo Testamento, além de apontar para Cristo, ele também possui uma série de ensinamentos sobre como viver para a glória de Deus e como não viver, ou seja, como fugir daquilo que é mal. E nós desejamos, portanto, começando hoje, trazer uma série de personagens da Bíblia e como a vida desses personagens tanto apontam para Cristo, como a vida desses personagens nos ensinam a viver. É claro que alguns desses personagens vão até nos mostrar erros que não devemos repetir. Todavia, muitos deles foram instrumentos de Deus para que Deus manifestasse a sua vontade. E é claro que para começar nós vamos para Adão. Adão, que é o personagem número 1, e é exatamente aquele que seríamos caso não tivesse ocorrido a queda. Então, para nós começarmos a conhecer melhor Adão e em Adão até a nós mesmos, nós vamos para Gênesis. Nós vamos fazer a leitura de Gênesis, capítulo 1, versículo 26. Depois, pula 26 ao 28. E depois iremos para o capítulo 2, versículo 4. Gênesis 1, 26 a 28. Depois vamos para o capítulo 2, versículo 4 em diante. Diz assim a palavra do Senhor. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, à imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Capítulo 2, versículo 4. Esta é a gênese dos céus e da terra, quando foram criados, quando o Senhor Deus os criou. Não havia ainda nenhuma planta do campo na terra, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado, porque o Senhor Deus não fizera chover sobre a terra, e também não havia homem para lavrar o solo. Mas uma neblina subia da terra e regava toda a superfície do solo. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista, e boas para alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E saía um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia, repartindo-se em 4 braços. O primeiro chama-se Pison, é o que rodeia a terra de Avilá, onde há ouro. O ouro dessa terra é bom. Também se encontram lá o bidélio e a pedra de ônix. O segundo rio chama-se Gion, é o que circunda a terra de Cush. O nome do terceiro rio é Tigre, é o que corre pelo oriente da Síria. E o quarto é o Eufrates. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente,
mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Vamos orar. Senhor Deus amado, a Tua palavra é o Teu poder para a salvação. Por meio dela nós temos vida e vida em abundância. Por meio dela fomos incomodados, fomos quebrantados, fomos tocados, fomos impactados para que, ó Deus, por meio da Tua palavra, crescêssemos em Cristo, Teu Filho, e por meio dele tivéssemos a esperança da vida eterna. Assim pedimos que o Senhor fale ao nosso coração pelo poder da Tua palavra, para que por meio dela e do Teu Santo Espírito vidas sejam alcançadas, Teu nome seja glorificado, Tua igreja seja edificada. Abençoe-nos, Senhor Deus, nós te pedimos. Em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Seríamos todos como Adão se não tivesse acontecido a queda. Estaríamos vivendo sem tempo para morrer. Que coisa maravilhosa, né? Não haveria dia para morrer. E estaríamos todos desfrutando de um grande jardim já desenvolvido, com certeza. Porque Deus fez tudo isso e deu a Adão. Adão fora criado por Deus e muitíssimo abençoado. Eu quero que vocês sempre prestem atenção nisso. Deus decidiu criar o homem e decidiu abençoá-lo. Deus quem quis abençoar o homem. Isso mostra algo importantíssimo. Mostra o ser de Deus na obra de Deus, no agir de Deus, na relação de Deus com o homem. Adão não pediu a Deus para ser criado, nem muito menos pediu para ser abençoado. Certo? Deus simplesmente o criou conforme sua vontade e Deus abençoou sem pedir nada. Foi Deus quem decidiu dar todas as plantas para Adão poder se alegrar nelas. Foi Deus quem decidiu dar tudo que nós podemos comer, ainda não a carne, porque para comer carne é preciso que haja morte, alguém morre para comermos carne, e a morte só entrou no mundo por meio do pecado. Mas com certeza, mesmo sem carne, Adão estava no paraíso. Uma terra maravilhosa em que tudo que nós conhecemos e coisas que até hoje não conhecemos porque não fazem parte de nossa região, nós podemos dizer que Adão tinha à disposição dele. Olha que coisa maravilhosa. Isso não mostra o amor de Deus? Isso não mostra a bondade de Deus? Já temos uma implicação aqui, algo a aprender com a história de Adão. É que o amor de Deus, ele é um amor ativo, é uma iniciativa divina. O amor de Deus, ele é um amor que vem para conosco de livre vontade. É Deus quem decide amar. Deus não viu Adão implorando pelo amor de Deus. Ó, Deus me ame. Não! Adão foi amado por Deus. Deus quis amá-lo. Adão não precisou implorar. Simplesmente Deus quis amar. Assim, Deus abençoou Adão e mostrou desde o início que Deus é bom. Confie em Deus. Deus é muito bom. Deus é muito bom mesmo. Deus mostrou a sua bondade desde o início, fazendo tudo que é bom e dando para o homem desfrutar. Bem, a criação do homem foi o seguinte. Disse Deus, Deus decidiu, façamos o homem à nossa imagem. Deus já tinha feito outros seres. Deus já tinha criado, porque afinal esse já era o 6º dia da criação. Portanto, 5 dias nós temos todo o restante da criação. E no 6º dia, Deus vai criar o homem. Deus vai coroar a criação com o homem e a mulher. E dentre todos os seres vivos, Deus decidiu que o ser humano fosse a imagem de Deus. Deus disse, façamos o homem à nossa imagem, à nossa semelhança. Já podemos ver algo desta imagem no versículo 28 do capítulo 1, quando Deus diz, não só sede fecundos e multiplicai-vos, enchei a terra, mas diz também, sujeitai-a, dominai sobre ela. Ou seja, diferente dos outros seres vivos, Adão e Eva
eles sendo especiais, dentre as características especiais, estavam a capacidade de governar. Somos capazes de governar, inclusive a nós mesmos. Somos capazes de governar, como diz Gálatas capítulo 5, versículo 23. Qual é dentre o fruto do Espírito? Vocês lembram? Uma das partes do fruto do Espírito é o domínio próprio. O que é o domínio próprio, senão o governo de si mesmo? É governar a própria vida. Assim, Deus criou o homem com essa capacidade de governar a criação como Deus governa. Deus governa a criação com bondade, com misericórdia, com providência, com graça, não é assim? Deus governa a criação e deu ao homem essa capacidade de governar. O homem feito à imagem do Senhor. O homem que deveria mostrar a glória de Deus por meio de sua vida. Eu quero que você pense nisso quando você medita em Adão. É que nós fomos feitos para refletir a glória de Deus. Nós somos feitos para manifestar a glória de Deus. Sabe, quando as pessoas que não conhecem a Deus, quando as pessoas que ainda não conheceram ou reconheceram a glória do Criador, olham para você, elas devem ver os traços de Deus. Elas devem ver os traços que são a imagem de Deus, ou seja, elas devem ser conduzidas a Deus por sua vida. Adão era um representante legítimo de Deus. Adão representava o Senhor no seu governo, em outros momentos, como nós vamos ver. Ele representava o próprio Deus, de tal forma que todos os seres vivos estavam sendo governados por Deus por intermédio também de Adão. Que a sua vida seja um instrumento para glorificar a Deus no governo de si mesmo, no governo da família, no governo da igreja, no governo da sociedade, para que as pessoas sejam conduzidas ao Senhor por meio da sua vida. Isso nós vamos encontrar, por exemplo, em José, Daniel. Lembram desses personagens? E lembram como foi que Faraó, no caso de José, Nabucodonosor, no caso de Daniel, como eles foram conduzidos a Deus por meio da vida de José e de Daniel, o testemunho que eles deram diante daqueles homens pagãos que tinham, sim, diante dos outros, um status e um poder, que era o governo sobre a nação, mas viram que havia algo de diferente na vida de José, assim como também na vida de Daniel. Algo que chamou a atenção. O Espírito de Deus operava por meio da vida desses homens. E uma das características da ação do Espírito de Deus na vida de José e de Daniel, qual foi? O governar com sabedoria, o governar com graça, o governar cheio do conhecimento de Deus. De tal modo que José mostrou que tinha a sabedoria do Senhor, assim como Daniel também. Que Deus faça da sua igreja um instrumento para mostrar ao mundo que Deus é um governante muito bom. E vejam isso por meio da igreja do Senhor Jesus. Mas não foi só isso. No capítulo 2, na verdade, é que nós temos os detalhes sobre a vida de Adão. Porque o capítulo 2, diferente do primeiro capítulo de Gênesis, o capítulo 2 ele foca no sexto dia da criação. No primeiro capítulo de Gênesis, nós temos todos os 6 dias contados de forma bem objetiva, como nós podemos perceber, e Deus descansa no 7º dia, certo? No capítulo 2, o autor foca em apenas um dia, o 6º dia da criação. Esse dia parece que foi bem longo pela descrição. Foi o dia em que desde cedo Deus criou o homem, logo em seguida deu trabalho ao homem, e aí vemos que o trabalho é uma bênção de Deus, porque Deus já deu um trabalho para o homem, e logo no final do dia deu a mulher ao homem. Podemos dizer que foram os 3 principais momentos daquele dia, do decurso daquele dia. O texto nos diz, como nós lemos no capítulo 2, que
Tendo criado as demais coisas, Deus então forma o homem do pó da terra. Capítulo de número 7. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra. O homem foi feito da terra. Veja que esse elemento de identificação do homem com a criação nos mostra porque quando Adão pecou, toda a criação caiu junto. Adão é parte da criação. Adão carrega em si a própria criação. Adão foi feito do pó da terra. E quando morremos, voltamos para onde? Para o pó da terra. Adão é parte dessa criação. E assim há uma identificação. Em certa medida, já podemos ver nisso que Deus quer realmente que nós cuidemos da criação. Tanto que no capítulo 2, versículo 15, diz o texto que tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Ou seja, Adão deveria cuidar da criação, inclusive da qual ele fora feito. Ele foi criado do pó da terra. Mas, diferente de todos os outros seres, Deus fez Adão de uma forma singular. Diz o texto que soprou nas narinas o fôlego de vida e o homem passou a ser alma vivente. Todos os animais respiram e, de fato, nisso temos uma semelhança. Mas é interessante que, mesmo que Gênesis capítulo 2 não nos dê detalhes sobre o fato de que o Espírito de Deus operava em Adão, nós encontraremos isso depois. Gênesis capítulo 6, versículo 3, diz assim: Então disse o Senhor, o meu Espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal. Deus, que estava aborrecido com o fato de que a violência tomou conta da criação, ele diz que o Espírito de Deus é quem dava vida ao ser humano. O homem é alma vivente. É pelo Espírito do Senhor que há vida. Deus sustenta a nossa vida. Você pensa nisso todos os dias? Você sabia que basta Deus decidir tirar de você a vida e então ela se encerrará? Que você não precisa sofrer um acidente, não precisa adoecer, você não precisa de nada extraordinário. Uma única coisa, uma decisão divina. É hoje o dia. E então o homem expira. Basta Deus dizer, encerrou. E isso deve chamar a nossa atenção. Deveríamos viver como se cada dia fosse o último dia. Deveríamos viver de tal modo que, como nós dissemos pela manhã, estivéssemos sempre prontos para morrer. Se você tem alguém para perdoar, perdoe aquela pessoa. Se você tem um pedido de perdão a fazer, peça o perdão. Se você tem algo a fazer na vida, faça. Ou seja, viva como se fosse o último dia. É claro que isso, ao contrário do que o mundo termina entendendo, não é um convite à libertinagem. Viva e faça de tudo como se não fosse viver amanhã. Porque mesmo que a morte encerre esta vida, há eternidade. Então viva como se todos os dias pudessem ser o último, na certeza de que também será o primeiro de algo a mais, de algo que é a vida após a morte. Então viva como se fosse o último dia. Esteja pronto. Eu pergunto para você, você está? Parou para pensar assim, se Deus decidisse que eu deveria morrer hoje, como Deus me receberia diante dele? Será que ele diria para mim que tantas coisas deveriam ter sido feitas e eu não fiz? Dentre as quais, com certeza, a principal é crer no Senhor Jesus. E como nós falamos, e ter feito tantas coisas que glorificam a Deus, como amar, como perdoar, como ser íntegro, honesto, como fazer a obra dele, tanto que nós poderíamos falar. Como Deus receberia você? Você já pensou nisso? Você, de uma hora para outra, passará desta vida para a outra vida e se deparará com o juiz supremo, o Criador e também Senhor de todo o universo. Como você se deparará diante dele? Você já pensou? Você está pronto para morrer? As pessoas não pensam nisso porque parece que isso nunca vai acontecer, né? A gente fica
pensando na morte como algo que está tão longe que vivemos como se nunca fosse chegar o dia. Mas nunca devemos contar com a juventude, porque morre o mais velho e morre o mais novo. Morrem crianças que acabaram de nascer e pessoas com 120 anos. Não há, portanto, um tempo determinado. Deus é quem decide quando. Você está pronto para isso? Deus deu a vida para Adão, mas mais do que vida, o Espírito do Senhor. Há algo em especial em Adão que difere dos outros. Ezequiel, capítulo 37, quando nós temos a visão do vale de ossos secos, o texto nos diz que o profeta Ezequiel estava diante de um vale cheio de ossos e Deus ordena, ele diz no versículo 3, então me perguntou, filho do homem, acaso poderão reviver esses ossos? Respondi, Senhor Deus, tu o sabes. Disse-me ele, profetiza a estes ossos e dize-lhes, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos, eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei a pele e porei em vós o Espírito e vivereis. E sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei segundo me for ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos, e se ajuntavam cada osso ao seu osso. Olhei, e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o Espírito. Então ele me disse, eram apenas ossos que agora formavam um corpo. Sim, um corpo. Havia um corpo, mas sem vida. Quando Deus fez Adão do pó da terra, havia um corpo, mas inicialmente sem vida, até que Deus sopra sobre ele. E aqui diz que Deus ordenou, profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e diz-lhe, assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos ao Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. Então, assim ele profetiza, e aquele exército de corpos mortos se torna um exército cheio de vida. O homem tem vida, porque Deus dá vida. Só que esta vida que Deus deu a Adão nos lembra uma necessidade de uma vida espiritual. Porque é bem interessante um paralelo entre Deus soprar nas narinas de Adão para que ele tivesse vida, com uma ação de Jesus em João 20, 22, em que Jesus, de forma semelhante a Deus, sopra sobre os discípulos. João 20, versículo 22. O Senhor Jesus, depois de ter ressuscitado, ele se achega aos discípulos e diz o texto no versículo 22, e havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes, recebei o Espírito Santo. Interessante o paralelo, não é? Deus soprou sobre Adão e o Espírito deu vida para Adão. Jesus sopra sobre os discípulos para que haja nova vida. Uma vida que ela é necessária para a eternidade. Uma vida que o pecado tirou. Porque ainda que Adão não tenha caído em terra no dia que pecou, ele morreu numa relação que ele tinha para com Deus. Ele morreu em relação à sua comunhão com Deus. Adão tinha o Espírito. Nós precisamos do Espírito Santo. É por meio do Espírito Santo que temos vida. É por meio do Espírito Santo que somos capacitados a fazer a vontade de Deus. É por meio do Espírito Santo, Paulo diz que nós vencemos as tentações. É por meio do Espírito Santo que nós vivemos uma nova vida agradável ao Senhor. É por meio do Espírito Santo que nós vivemos uma vida de comunhão com pessoas diferentes e até opostas a nós, dentro de uma igreja cheia de pessoas. É por meio do Espírito Santo que Deus usa a sua igreja para anunciar a palavra que tem poder para salvar vidas.
É por meio do Espírito Santo que as nossas vidas são transformadas de glória em glória à imagem do Senhor Jesus. Tudo isso por meio do Espírito de Deus, que Jesus soprou sobre os discípulos para fazer um paralelo com o sopro de vida que Deus assim realizou quando criou Adão. É preciso o Espírito de Deus. Isso deve fazer, inclusive, você pensar, olha, não depende de mim totalmente. Não adianta eu apenas lutar, eu vou fazer o que é certo, eu vou fazer o que é bom, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Eu sei que muitas vezes você pode ter lutado para viver uma vida agradável a Deus e não conseguiu em si mesmo. Esforços que pareciam ser em vão, uma luta que parecia ser à toa, um esforço demasiado que parecia não estar dando em nada, como quem nada, e continua no meio do mar. Para que você veja que essa nova vida é uma obra graciosa e poderosa do Espírito de Deus. Então, em vez de apenas se esforçar, você deve clamar a Deus: Senhor, faz em mim a tua boa vontade. Deus, tira de mim o que te desagrada. Deus, opera no meu coração, tira de mim o rancor, tira de mim inveja, ódio, maldade, egoísmo, tira de mim sentimentos maus, desejos maus, pensamentos maus. Senhor, opera em mim, opera na minha vida. Jesus ensinou a igreja a orar, pedindo que o Senhor tocasse, operasse em seu coração. Mateus, capítulo de número 6, na conhecida e famosa oração dominical, ou ficou conhecida como oração do Pai Nosso, o Senhor Jesus, ele ensinou a igreja a orar assim: perdoa-nos, versículo 12, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado os nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Senhor, nos ajuda, nos livra, tem misericórdia, ajude-nos nas nossas lutas. Tiago, ele nos ensina a orar pedindo sabedoria. Deus dá-nos sabedoria. Sabedoria para viver, sabedoria para servir, sabedoria para fazer o que Deus quer, sabedoria para entender a Bíblia. Portanto, não apenas lute como se tudo dependesse de você. Clame enquanto se dedica a fazer a vontade do Senhor, para que Deus opere na sua vida e capacite você como alguém que está se dedicando na confiança de que Deus é poderoso para capacitar a vencer a luta. Lute, mas não sozinho. Se esforce, mas não como se tudo dependesse de suas forças. Ore ao Senhor. Ó Deus, opera em mim, trabalha em mim, faz em mim a tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Ajude-me, Senhor. Você verá que Deus é poderoso para transformar a sua vida. Você verá Deus mudando o seu coração, enquanto você clama e se dedica a fazer a vontade do Senhor. Você verá Deus tirar de você coisas ruins, que você sabe que não, portanto, não agradam a Deus. Você verá Deus mudando o seu comportamento, sua atitude, sua forma de pensar, de agir, de falar. Não porque você se esforçou apenas, mas porque você clamou àquele que santifica com graça aqueles que clamam. Adão tinha o Espírito do Senhor, que concedia vida e também dava a ele o prazer de uma relação de comunhão com o Senhor. Porque Adão foi feito à imagem de Deus. E lhe foi dado o Espírito de Deus para viver a bênção, a beleza dessa vida com o Senhor. Desta vida com o Senhor. Mas, além disso, nós, como já citamos até no versículo 15, vemos que a imagem de Deus no homem é mais ainda. Deus toma o homem e logo tendo feito o primeiro dia, sexto dia da criação, primeiro dia de Adão, e ele não teve folga. Deus tomou Adão, colocou no jardim e disse: cultive e guarde.
Primeiro dia de trabalho, de uma aposentadoria nem pensada, porque Adão trabalharia todos os seus dias, exceto no dia de descanso. Porque assim como Deus descansou, deveria Adão descansar a cada 6 dias de trabalho, para renovar suas forças, dedicar sua vida à adoração a Deus, para ele glorificar o Senhor numa confiança de que não é o seu trabalho a razão última de todo o seu sustento, mas sim Deus, que sustentaria Adão enquanto Adão obedecia a Deus. Essa deveria ser uma atitude de obediência. Cultivar e guardar seria uma forma de obedecer. Portanto, até quero que você pense, o seu trabalho é uma expressão da imagem divina em você. O trabalho, ele glorifica a Deus. Jesus disse, o meu Pai trabalha até hoje e eu também. Ou seja, Deus é aquele que trabalha. Quem criou tudo? Deus. Quem planejou tudo? Deus. Quem sustenta tudo? Deus. Então quem é que está trabalhando? Deus. Isaías 64, versículo 4, nos fala de um Deus que trabalha por nós, inclusive. Diz assim o profeta, porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu, Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Deus trabalha para aquele que nele espera. Então, nós trabalhamos por obediência, refletindo a glória de Deus como imagem de Deus. Então trabalhe bem. Trabalhe, não importa onde você está trabalhando, desde que seja um trabalho que realmente agrade a Deus. O seu trabalho deve ser exercido como um reflexo do divino. Trabalhe de forma agradável ao Senhor, com alegria, com integridade, com bondade, com amor, com dedicação, fazendo o melhor. Quando trabalhamos assim, estamos obedecendo um mandamento que foi dado antes da queda: cultivar e guardar. Trabalhe para glorificar a Deus, porque o seu trabalho, antes de tudo, é recebido por Deus. Você já parou para pensar que antes de você entregar o fruto do seu trabalho para alguém, o chefe pediu, faça isso. E aí você vai lá e faz, e volta com um relatório para entregar ao chefe, não é verdade? Então, antes de entregar ao chefe, você já pensou, Deus está recebendo o meu relatório. O que é que Paulo nos diz em Efésios, capítulo 6? Efésios, capítulo 6. O apóstolo Paulo, falando sobre o trabalho, a partir do versículo 5, ele nos diz: quanto a vós outros servos, obedecei a vosso Senhor, segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo, não servindo à vista, como para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade, como ao Senhor, e não como a homens, certos de que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor, quer seja servo, quer livre. O que significa? Que Deus recebe o nosso trabalho antes de qualquer um. Que tudo que nós venhamos a fazer, devemos fazer para a glória dele, porque é ele quem recebe tudo o que fazemos. A louça bem lavada é uma louça que agrada a Deus. Uma comida bem feita, não só aqueles que vão degustar apreciarão, mas Deus mesmo receberá como um fruto do seu trabalho, feito com amor, com dedicação, com alegria, como se estivesse fazendo para o próprio Senhor. Podemos dizer que uma dona de casa deveria trabalhar como se Jesus fosse o seu hóspede constante. Como se ele estivesse todos os dias para estar na sua casa, desfrutando da limpeza, comer à sua mesa, desfrutando da comida, e assim de tudo aquilo que se pode desfrutar dentro de um ambiente doméstico. Da mesma forma, qualquer um que trabalhar fora deve olhar para o seu trabalho como instrumento para dar a Deus algo, dar a Deus o melhor. Faça sempre para o Senhor. Quando Adão trabalhava, Adão estava refletindo a imagem de Deus.
Adão estava sendo imagem de Deus. Adão estava agindo como o próprio Deus. Porque é Deus quem trabalha. Quem criou tudo? Deus. Então trabalhe como Deus. Como foi que Deus criou? Capítulo 2, ou melhor, capítulo 1, versículo 31, Gênesis, né? Capítulo 1, 31, diz assim: viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Quando Deus terminou o trabalho dele, o que foi que o próprio Deus viu no trabalho dele? Muito bom. Percebeu? Quando você terminar o seu trabalho, que ele esteja muito bom, para glorificar a Deus. Porque é Deus quem receberá o seu trabalho. E ao final poderá dizer assim: muito bom, servo bom e fiel. Fostes fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. O seu bom trabalho glorifica ao Deus, que trabalha até hoje, e até mesmo trabalha por nós, por aqueles que nele esperam. Assim Adão deveria glorificar a Deus com o seu trabalho. E observe que o trabalho de Adão aparece logo em seguida. No capítulo 2, a partir do versículo 18, diz assim: disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-os ao homem para ver como este lhe chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome desse. Esse foi o primeiro trabalho. No sexto dia da criação, primeiro dia para Adão, Deus deu um trabalho já. Adão, olha, eu vou trazer todos os animais, analise, olhe para eles, observe-os e dê a cada um um nome adequado. Veja que o nome na Bíblia, ele não é um nome chutado. Qual é o nome disso aqui? O nome daquilo ali vai ser cadeira. Mas por quê? Sei lá, achei tão legal a cadeira. Não é isso. A ideia não é dar um nome qualquer. Para que vocês vejam isso, o nome Adão, ele tem uma origem. Adão vem de Adamar, que é uma palavra hebraica que significa terra. Por que Adão foi chamado de Adão? Porque ele foi feito da terra, do solo. Não foi do solo que Deus fez? Então Deus pegou da terra, o pó da terra, fez Adão, e Adão, o homem, né? Fez o homem, e o homem foi chamado de Adão. Por que Adão? Porque foi feito da Adamar, que é o solo, a terra em hebraico. Portanto, os nomes não viriam por acaso. Adão deveria exercer o seu primeiro trabalho observando a criação e dando a cada ser um nome adequado. Trabalho esse que até hoje cientistas realizam quando dão nomes científicos para os seres vivos, e são nomes de acordo com suas características. O homem trabalhando. Todavia, ele não encontrou uma companheira. Deus, então, coloca o homem para dormir e dar a ele Eva. Eva, inclusive, capítulo 3, versículo 20, ela é chamada de Eva pelo homem. E deu o homem o nome de Eva à sua mulher, por ser a mãe de todos os seres humanos. Veja, o nome relacionado com algo. Ele deu o nome com um significado. Quem deu o nome a Eva? O homem. O Adão foi o primeiro a parir, entre aspas, né? Foi o primeiro a dar à luz. Ele deu à luz à própria esposa. E foi ele que deu o nome à própria esposa. Era um homem e uma mulher. E o homem teve a oportunidade de dar o nome à sua própria esposa. Só que isso significa uma coisa. Significa o governo do homem sobre a mulher. Porque dar o nome a alguém é uma atitude de governar sobre. Como foi que Deus agiu para com Abraão? Como foi que Deus agiu para com os filhos? O Isaac, por exemplo. Até mesmo o Ismael. Jacó foi chamado de Israel. Quem foi que deu todos esses nomes? Foi Deus. Lembra? Todos com um significado. E todos foram dados por Deus, porque Deus era o Senhor de todos eles. Então, Adão deveria governar a sua família. E deveria governar bem. Deveria governar de forma agradável a Deus, como sendo uma bênção
um instrumento que glorificasse a Deus nesse governo do seu lar. Adão deveria fazer isso, porque Adão é a imagem de Deus. Mas você também é a imagem de Deus. Você também foi feito à imagem do Senhor. Todavia o pecado, ele contaminou essa imagem, como nós vemos no capítulo 3. Mas em Cristo Jesus, nós temos uma esperança. Porque em Cristo Jesus, nova vida se faz no pecador. Portanto, tudo aquilo que nós vemos em Adão como imagem de Deus, pode também ser vivenciado por você, através de Jesus. Senhor, eu quero ser um servo fiel no meu trabalho. Eu quero ser uma bênção no governo da família. Eu quero ser um instrumento para a tua glória nas minhas relações sociais, como no caso Adão e Eva. Eu quero ser uma bênção em tudo, Senhor, porque eu fui feito à tua imagem. Eu fui feito à tua imagem, capaz de fazer a tua vontade, de praticar aquilo que são tuas virtudes, como amar, ser justo, ser bondoso, ser benigno. Eu quero, Senhor, me ajude. Nós devemos desejar isso, porque isso significa ser imagem de Deus. Quando você ama, você está sendo imagem de Deus. Quando você é justo, você está sendo imagem de Deus. Quando você é bom, você está sendo imagem de Deus. Quando você faz tudo que é bom e agradável, você está sendo imagem de Deus. Todavia, não é assim com o pecado. Porque o pecado, ele não é parte da nossa natureza. Não, o pecado não. O que é bom, sim, reflete a glória de Deus. Por isso, Filipenses 4:8, Paulo diz: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Tudo que é bom mostra a glória de Deus em nós. Somos imagem do Senhor. O pecado não é a imagem de Deus em nós. Portanto, uma frasezinha que nós às vezes falamos, as pessoas falam tão comumente: errar é humano. Quem não já disse isso alguma vez? Ela não é uma frase correta, porque ela parece nos dizer o seguinte, que o pecado faz parte da natureza humana. Mas isso não é verdade. O homem não foi feito pecador, o homem foi feito puro. O pecado entrou na história humana como um parasita, como uma praga. Ele não é parte da nossa natureza. Portanto, nós devemos ver o fato de que fomos feitos à imagem de Deus, puros inclusive, como uma motivação para lutarmos contra o próprio pecado. Porque ele não é nossa natureza. Vocês viram agora em Gênesis 1 e 2, vocês viram o pecado em algum momento? Vocês viram em algum momento o pecado como parte da natureza de Adão? Viram? Não. Porque não é parte. Portanto, que isso motive vocês a lutar contra ele. Senhor, o pecado não é parte da minha natureza. Ele é um acidente, ele é uma infelicidade, ele é uma praga na natureza humana, na vida humana. Mas ele não é parte da natureza humana. Nós não fomos feitos pecadores. Então, Senhor, eu preciso lutar. E assim Paulo ensina a lutar. A carne luta contra o espírito, disse Paulo em Gálatas 5. Então, viva, lute para viver uma vida no Senhor. E aí, você estará vivendo como imagem de Deus. A beleza da imagem de Deus. E é quando nós refletimos a beleza da imagem de Deus, que Deus é glorificado em nós. Porque Ele nos deu a sua imagem para isso. Então, glorifique a Deus assim. Se alegre, vendo que Deus nos abençoou com toda sorte de bênção, para nós nos alegrarmos nele, vivendo a imagem dele com alegria.